Fica aí, velha imprestável. A voz áspera de Roberto ecoou pelo quintal silencioso da manhã de terça-feira, enquanto suas mãos grossas apertavam a corda de nylon ao redor dos punhos frágeis e manchados de Dona Conceição. A idosa de 78 anos estava ali sentada numa cadeira de plástico branca quebrada, dessas de supermercado, ao lado de 3 sacos pretos de lixo que exalavam o cheiro azedo de comida estragada. Uma pequena chave dourada, pendurada numa correntinha fina, balançava contra seu peito magro, batendo de leve na blusa de algodão desbotada que ela usava há 3 dias seguidos. "Vocês vão se arrepender", sussurrou ela, tocando a chave com os dedos trêmulos e cheios de veias saltadas. Sua voz era baixa, mas firme, carregada de uma certeza que nem ela mesma sabia de onde vinha. "Um dia, vocês vão se arrepender amargamente do que estão fazendo comigo." Marlene, a filha de 52 anos, desviou o olhar, fingindo mexer no celular, mas Roberto continuou ajustando os nós da corda com brutalidade desnecessária. "Para de drama, mãe. A senhora trouxe isso para si mesma, sendo teimosa, não querendo assinar os papéis. Se tivesse juízo, não estava nessa situação." Ele testou os nós mais uma vez, certificando-se de que ela não conseguiria se soltar facilmente. "A gente volta daqui a umas horas. Quem sabe aí a senhora muda de ideia sobre a casa." Marlene finalmente falou, sem levantar os olhos do celular. "Mãe, é só assinar a escritura. A casa está velha, dá despesa, imposto. Com o dinheiro da venda a gente resolve a vida da senhora no asilo e ainda sobra para nós dois. Todo mundo ganha." Sua voz tinha um tom de quem estava repetindo um argumento ensaiado, sem convicção real. Dona Conceição olhou para os 2 filhos que tinha criado sozinha depois que o marido morreu de infarto aos 45 anos. Roberto, com sua barriga de cerveja mal escondida pela camisa polo surrada, e Marlene, magra demais, com o cabelo mal cuidado e olheiras profundas de quem não dormia bem há meses. "Eu criei 2 estranhos", murmurou para si mesma, baixinho demais para eles ouvirem. Roberto já caminhava em direção ao portão de ferro pintado de verde que precisava de retoque há pelo menos 5 anos. Marlene o seguiu, os saltos baixos fazendo barulho no concreto rachado do quintal. Antes de sair, ela olhou para trás uma última vez, viu a mãe sentada ao lado do lixo como se fosse mais um descarte e sentiu algo apertar no peito. Mas Roberto a puxou pelo braço. "Vamos, Marlene. Deixa ela pensar um pouco. Quando a gente voltar, ela vai estar pronta para conversar." O portão se fechou com um barulho metálico que ecoou pela Rua das Paineiras, número 42. O silêncio que ficou era pesado, quebrado apenas pelo barulho distante de carros passando na avenida e pelo vento mexendo nas folhas secas do pé de manga que seu Antônio tinha plantado 30 anos atrás. Conceição ficou ali, amarrada, olhando para a casa onde tinha passado mais da metade da vida. As paredes amarelas estavam descascadas. O telhado tinha algumas telhas quebradas, mas para ela aquele lugar ainda era o mais bonito do mundo. Cada mancha na parede contava uma história. Ali, Roberto tinha jogado bola e quebrado o reboco. Ali, Marlene tinha riscado com giz colorido quando tinha 6 anos. Ali, ela própria tinha encostado a escada para trocar uma lâmpada queimada. Tocou novamente a chave dourada, sentindo o metal morno contra os dedos. "Meu Antônio", sussurrou, olhando para o céu nublado. "Você disse que enquanto eu tivesse essa chave, nunca ia faltar nada. Onde o senhor está agora que eu mais preciso?" Uma lágrima desceu pelo rosto enrugado, mas ela a enxugou rapidamente. Aos 78 anos, tinha aprendido que lágrima não resolve problema, só borra a vista. Se histórias como essa já tocaram sua vida, se você também conhece alguém que passou por situações difíceis em família, se alguma vez você já se sentiu abandonado por quem mais amava, se inscreva no canal e ative o sininho.
Porque às vezes as histórias mais duras são exatamente as que mais precisamos ouvir para entender o valor daqueles que amamos e o valor que nós mesmos temos. A casa da Rua das Paineiras, número 42, sempre foi o coração pulsante de uma família simples, mas unida. Conceição acordava todos os dias às 5 da manhã, mesmo depois dos 70 anos, e varria o quintal com a vassoura de palha que já tinha mais de 10 anos de uso. O ritual era sempre o mesmo: primeiro o quintal, depois o terraço, por último a calçada. Os vizinhos já sabiam que quando ouviam o barulho da vassoura, o dia estava oficialmente começando na Rua das Paineiras. Depois da limpeza, ela preparava o café em uma chaleira esmaltada azul que tinha ganhado de presente de casamento. O cheiro de pão caseiro se espalhava pela vizinhança inteira, saindo pelas janelas abertas e subindo pelas chaminés das outras casas. Dona Teresa, que morava na casa ao lado há 25 anos, mais de uma vez comentou que acordava não com o despertador, mas com o cheiro do pão da Conceição. Aquela mulher é uma bênção nesta rua, Teresa dizia para quem quisesse ouvir. Quantas vezes eu não fiquei doente e ela apareceu na minha porta com uma sopa quentinha ou um mingau vitaminado. Quantas vezes ela não cuidou dos meus netos quando eu precisava sair. E era verdade. Conceição tinha esse dom natural de cuidar, de perceber quando alguém estava precisando, de aparecer na hora certa com a palavra certa ou o gesto certo. Ela morava ali há mais de 50 anos, desde que casou com Antônio Ferreira dos Santos, um homem trabalhador e honesto, que acordava todos os dias, às 4 da manhã, para pegar o ônibus da primeira viagem e chegar na fábrica de tecidos onde trabalhava como supervisor. Antônio era um homem de poucas palavras, mas de gestos grandes. Toda sexta-feira trazia um bombom para a esposa, toda segunda-feira trazia uma flor colhida no caminho do trabalho e todo domingo fazia questão de caminhar com ela até a igreja matriz, mesmo quando os joelhos já doíam da artrite. Roberto e Marlene cresceram naquela casa, correndo pelo quintal de terra batida, quebrando telhas com bola de meia, chorando no colo da mãe quando ralavam o joelho ou quando algum coleguinha da escola era cruel demais. Conceição lembrava de cada machucado curado, de cada febre que baixou com compressas frias, de cada pesadelo que espantou com cantigas de ninar, cantadas bem baixinho no escuro do quarto. Mãe é mãe, ela repetia para as vizinhas quando elas comentavam que ela fazia demais pelos filhos. Não existe amor medido quando se trata de filho. A gente dá tudo e depois dá mais um pouco, porque filho é pedaço da gente que anda solto pelo mundo. E ela realmente acreditava nisso. Trabalhou como costureira durante o dia, faxineira à noite, cozinheira em fins de semana, vendedora de doces na porta da escola quando o dinheiro apertava demais. Quando Antônio morreu de infarto fulminante numa manhã de junho, aos 45 anos, Conceição pensou que o mundo tinha acabado. Roberto tinha 19 anos e estava começando um curso técnico. Marlene tinha 17 e sonhava em ser professora. De repente, ela se viu sozinha para sustentar a casa, pagar as contas e ainda criar 2 adolescentes que precisavam de tudo. Não sei como vou fazer. Ela chorou para a irmã, Dona Edith, na noite do velório. Como vou criar esses meninos sem o Antônio? Como vou pagar as contas da casa? Edith segurou a mão da irmã e disse: Conceição, você é mais forte do que imagina. Você sempre foi. O Antônio sabia disso quando casou com você, e Conceição realmente encontrou forças que nem sabia que tinha. Dobrou a carga de trabalho, economizou em tudo que podia, vendeu algumas joias que tinha guardado para emergências. Roberto terminou o curso e conseguiu emprego em uma oficina mecânica. Marlene se formou no magistério e começou a dar aulas em uma escola municipal. Aos poucos, a vida foi se reorganizando. Quando Marlene se casou aos 22 anos com Geraldo, um rapaz do bairro vizinho, foi Conceição quem pagou o vestido. A festa simples no salão paroquial
e ainda deu de presente os eletrodomésticos básicos para a casa nova. Minha filha merece começar a vida bem, ela disse para quem questionava o gasto. Casamento é coisa séria, tem que ter dignidade. Quando Roberto perdeu o emprego na oficina e ficou 4 meses desempregado, foi Conceição quem sustentou a casa dele também, dividindo os poucos recursos que tinha e ainda arranjando trabalhos extras para que nada faltasse. É fase difícil, ela explicava para as vizinhas. Todo mundo passa por isso uma hora ou outra. Família é para essas horas. Mas Conceição sempre carregava consigo algo que intrigava a todos. Uma pequena chave dourada pendurada numa correntinha fina que ela nunca tirava do pescoço, nem para dormir, nem para tomar banho. Era uma chave simples, antiga, que brilhava suave contra qualquer roupa que ela usasse. Quando alguém perguntava sobre a chave, ela sorria de uma maneira meio misteriosa e respondia sempre a mesma coisa. É lembrança do meu Antônio. Ele disse que enquanto eu tivesse essa chave, nunca ia faltar nada. Mas chave de quê, Conceição? Insistiam as mais curiosas. De armário, de caixa, de cofre? Conceição ria baixinho, tocava a chave com carinho e desconversava. É chave da sorte. Gente, todo mundo tem sua simpatia. Essa é a minha. E não falava mais nada sobre o assunto, deixando todo mundo na curiosidade. Os anos foram passando e Conceição foi envelhecendo com dignidade. Primeiro foi a vista que começou a falhar, obrigando-a a usar óculos grossos que ela resistiu em aceitar por 2 anos. Pareço uma coruja, reclamava, vendo-se no espelho. Depois foram os joelhos, que passaram a doer nas manhãs frias de inverno, dificultando a limpeza do quintal que ela fazia religiosamente todos os dias. Roberto e Marlene já estavam com suas próprias famílias, seus próprios problemas, suas próprias preocupações. As visitas foram ficando mais esparsas, mais rápidas, mais funcionais. Como está a mãe? Está bem? Precisa de alguma coisa? Não. Obrigada. Então a gente vai indo. E iam embora sempre com pressa, sempre com algum compromisso urgente. Conceição percebia a mudança, mas não comentava. Continuava preparando almoços de domingo para o caso de alguém aparecer, continuava comprando os doces que Roberto gostava, continuava guardando as revistas que Marlene às vezes folheava. Eles estão ocupados, justificava para Teresa. Vida adulta é corrida mesmo. Mas Teresa, que observava tudo de sua janela, via uma realidade diferente. Via Roberto passar de carro pela rua sem nem diminuir a velocidade para acenar para a mãe. Via Marlene entrar rapidamente para pegar alguma coisa esquecida e sair sem sequer tomar um café. Via Conceição ficando mais quieta, mais recolhida, mais sozinha. Conceição, Teresa disse uma tarde, você não acha que está na hora de conversar com seus filhos, deixar claro como você está se sentindo? Conceição estava regando os vasos de plantas na varanda, uma atividade que tinha se tornado sua principal companhia. Teresa, filho criado é filho perdido. Eles têm suas vidas. Eu não posso ficar cobrando atenção como se fosse criança pequena. Mas, no fundo, Conceição sentia uma solidão que ia crescendo como uma sombra no peito. As noites eram as piores, quando o silêncio da casa ficava pesado demais e ela se pegava conversando sozinha ou ligando a televisão só para ouvir vozes humanas. Tocava a chave no pescoço e sussurrava. Antônio, você disse que nunca ia faltar nada, mas está faltando companhia, meu bem, está faltando carinho. A mudança definitiva no comportamento dos filhos começou quando Conceição caiu no banheiro numa sexta-feira chuvosa de abril. Era por volta das 6 da manhã. Ela estava se preparando para tomar banho quando escorregou no piso molhado e bateu o quadril contra o vaso sanitário. A dor foi imediata e intensa, mas o que mais a assustou foi perceber que não conseguia se levantar. Ficou ali, no chão frio do banheiro, por quase 2 horas, tentando se movimentar,
gritando por socorro numa voz que ia ficando cada vez mais fraca. Foi Teresa quem finalmente ouviu os gemidos baixos através da parede fina que separava as duas casas. "Conceição! Conceição!" gritou, batendo na porta da frente. "O que está acontecendo?" Teresa teve que chamar o vizinho do outro lado, seu Manuel, para ajudar a derrubar a porta. Encontraram Conceição encolhida no banheiro, tremendo de frio e dor, mas tentando sorrir para não preocupar ninguém. "Eu escorreguei", disse como se fosse sua culpa. "Desculpa o incômodo." No hospital, o médico explicou que não tinha nada quebrado, apenas uma contusão forte que ia causar dor por algumas semanas. "A senhora teve sorte", disse o doutor Fernando, um homem jovem de fala mansa. "Mas precisa ter mais cuidado. Quedas em idosos podem ser muito sérias." Roberto chegou no hospital 1 hora depois do telefonema de Teresa, irritado e impaciente. "Mãe, isso não pode continuar assim. A senhora está ficando velha, não tem mais reflexos, não pode mais morar sozinha. Isso foi um aviso claro." Sua voz tinha uma aspereza que Conceição nunca tinha ouvido antes. Uma frieza que machucava mais que o quadril contundido. "Mas, filho, foi só um acidente. Qualquer pessoa pode escorregar no banheiro molhado." Conceição tentou tocar a mão de Roberto, mas ele afastou, mexendo no celular com cara de quem tinha coisas mais importantes para resolver. "Não é só isso, mãe. A senhora está esquecendo coisas, deixando o fogão ligado, perdendo as contas. Na semana passada, a Teresa me contou que a senhora saiu para comprar pão e voltou só 3 horas depois, perdida." Era verdade, e Conceição se lembrava bem daquele dia. Tinha saído para a padaria e, no meio do caminho, teve um branco súbito, não conseguiu lembrar para onde estava indo nem como voltar para casa. Ficou andando pelas ruas do bairro por mais de 2 horas até reconhecer a igreja e conseguir se orientar novamente. Foi aterrorizante, mas ela não quis preocupar ninguém. Marlene chegou logo depois, carregando uma pasta com papéis e uma expressão determinada no rosto. "Mãe, nós já conversamos sobre isso entre nós e tomamos uma decisão. A senhora vai para o Lar Santa Clara. É um lugar bom, limpo, com enfermeiras especializadas em cuidar de pessoas da sua idade." Sua voz era suave, mas firme, como quando falava com os alunos mais difíceis da escola onde ensinava. "Lar Santa Clara?" Conceição repetiu, como se não entendesse as palavras. Isso é um asilo?" Roberto suspirou alto com impaciência. "É um lar de repouso, mãe, para a senhora ter cuidado adequado, companhia, atividades. Não é prisão, é cuidado profissional." Conceição ficou em silêncio, processando a informação. Asilo sempre foi uma palavra que a apavorava, associada com abandono, com o fim da linha, com pessoas esquecidas pela família. "E a minha casa?" perguntou, tocando instintivamente a chave no pescoço. "O que vai acontecer com a minha casa?" Roberto e Marlene trocaram um olhar rápido que Conceição percebeu, mas não conseguiu interpretar. "A casa fica com a gente, mãe", respondeu Roberto. "Vamos vender e usar o dinheiro para pagar o asilo da senhora e para resolver algumas dívidas que nós dois estamos enfrentando. A casa vale bem, mãe. É uma boa oportunidade para todo mundo." Vender a casa. A voz de Conceição saiu mais alta do que ela pretendia, fazendo uma enfermeira olhar na direção do leito. "Roberto, aquela casa tem 50 anos da minha vida. Tem a memória do seu pai, tem a história de vocês dois. Não é só tijolo e cimento, é família." Marlene se aproximou da cama, tentando usar o tom maternal que usava com crianças pequenas. "Mãe, a senhora está sendo sentimental. É só uma casa velha que dá despesa, imposto, manutenção. Com o dinheiro da venda, a gente resolve a vida da senhora no asilo e ainda sobra para nós dois sairmos do vermelho. Todo mundo ganha." "Eu não quero ganhar vendendo a casa onde meu marido morreu",
disse Conceição, as lágrimas começando a embaçar os olhos por trás dos óculos grossos. Eu quero voltar para casa, tomar mais cuidado, e se for necessário, vocês podem contratar alguém para me ajudar algumas horas por dia. Roberto se levantou da cadeira de plástico do hospital, claramente irritado. Mãe, a senhora não tem noção da realidade. Cuidador custa caro, muito mais caro que o asilo. E nós dois não temos tempo para ficar indo lá todo dia, ver se está tudo bem. A senhora vai para o Lar Santa Clara e ponto final. Já está decidido. E se eu não quiser ir? Perguntou Conceição, a voz tremendo, mas determinada. Roberto olhou para ela com uma expressão que misturava impaciência com algo que parecia desprezo. Mãe, a senhora tem 78 anos, acabou de cair no banheiro e ficou 2 horas no chão. A senhora não tem mais condição de decidir o que é melhor para a senhora. Marlene tentou suavizar. Mãe, é temporário. Quando a senhora se recuperar bem, quando se adaptar, a gente pode reavaliar a situação. Mas Conceição sabia que estava ouvindo uma mentira gentil, do tipo que as pessoas contam quando querem evitar discussões maiores. 2 dias depois, Roberto apareceu na casa com um corretor de imóveis, um homem alto e bem vestido que andava pela casa medindo cômodos e fazendo anotações. Conceição estava sentada na varanda, ainda sentindo dor do quadril, observando aquele estranho avaliar monetariamente cada pedaço de sua vida. A casa está bem conservada para a idade, comentava o corretor. Precisaria de alguns reparos cosméticos, uma pintura nova, talvez trocar o piso da cozinha. Mas a localização é boa, o terreno é amplo. Eu colocaria no mercado por 300 mil. Roberto sorriu satisfeito. E quanto tempo para vender? Com esse preço e nessa região, uns 2 meses no máximo, respondeu o corretor guardando a fita métrica. Vou preparar os papéis para a senhora assinar. E olhou para Conceição, que continuava sentada, calada, tocando a chave no pescoço. Eu não vou assinar, disse ela, a voz baixa, mas audível. O corretor olhou para Roberto, confuso. A casa é minha, continuou Conceição. Meu marido me deixou ela de herança e eu não autorizo a venda. Roberto ficou vermelho de raiva. Mãe, a gente já conversou sobre isso. A senhora vai assinar sim. Conceição balançou a cabeça. Não vou. Essa casa não é só minha, Roberto. É do seu pai também. E eu prometi para ele no dia que ele morreu que nunca ia desfazer desse lugar enquanto eu tivesse forças para lutar. O corretor, percebendo a tensão familiar, se desculpou e disse que voltaria outro dia. Roberto o acompanhou até o portão, conversando baixo, visivelmente constrangido. Quando voltou, estava com uma raiva contida que Conceição nunca tinha visto antes. Mãe, a senhora está sendo teimosa e egoísta. Nós dois estamos passando por dificuldades financeiras sérias. Eu perdi dinheiro numa sociedade que não deu certo. A Marlene está devendo 3 meses de aluguel depois que o marido a abandonou. A venda dessa casa é a única solução que nós temos. Conceição olhou para o filho, vendo nele um homem que ela não reconhecia. Roberto, eu não sabia que vocês estavam passando por problemas. Por que não me contaram antes? Por que não pediram ajuda? Porque a senhora não tem dinheiro para nos ajudar, mãe, explodiu Roberto. A senhora vive de uma aposentadoria de salário mínimo. A única coisa de valor que a senhora tem é essa casa. E se a senhora não vender por bem, a gente vai ter que dar um jeito de vender por mal. A ameaça estava clara e Conceição sentiu um frio na espinha. Tocou a chave no pescoço, pensando no marido, imaginando o que ele faria nessa situação. Roberto, disse, tentando controlar a voz, vocês são meus filhos. Eu amo vocês mais que a minha própria vida. Mas essa casa é o único lugar no mundo onde eu me sinto em casa. É onde eu converso com seu pai todas as noites antes de dormir. É onde eu guardo as lembranças de quando vocês eram crianças e nós éramos uma família feliz.
Roberto suspirou, mas não demonstrou qualquer sinal de compreensão. Mãe, sentimentalismo não paga conta. A realidade é que a senhora precisa de cuidados e nós precisamos de dinheiro. A venda da casa resolve os dois problemas. Conceição passou aquela noite acordada, sentada na cama onde o marido tinha morrido 15 anos antes, segurando a chave dourada e tentando entender como tinha chegado a esse ponto. Como os filhos que ela tinha criado com tanto amor tinham se tornado pessoas capazes de vendê-la junto com a casa. Na manhã seguinte, Teresa apareceu para tomar café, uma rotina que tinha se estabelecido desde o acidente. Conceição, você não vai acreditar no que eu ouvi ontem à noite, disse, sentando-se à mesa da cozinha. O Roberto e a Marlene estavam na frente de casa, conversando com alguém no telefone. Eu ouvi o Roberto dizendo, ela vai ter que aceitar, não tem escolha. Se não assinar, a gente interna ela por incapacidade mental e resolve a questão na justiça. Conceição parou com a xícara no ar. Incapacidade mental? Teresa confirmou com a cabeça. Ele disse que era só arranjar 2 médicos que atestassem que você não tem mais condição de tomar decisões sobre seus bens. Aí, o juiz autoriza a venda. O café esfriou na mesa enquanto Conceição absorvia a informação. Seus próprios filhos estavam tramando contra ela, planejando declará-la incapaz para poder vender sua casa. Era uma traição tão profunda que ela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Teresa, eles podem mesmo fazer isso? Perguntou, a voz fraca. Teresa segurou a mão da amiga. Conceição, eu não sei, mas sei que você precisa se proteger. Procura um advogado, conversa com alguém que entende dessas coisas. Mas Conceição sabia que não tinha dinheiro para advogado, não tinha recursos para brigar legalmente com os filhos. Era uma mulher de 78 anos, dependente de uma aposentadoria mínima, contra 2 adultos que tinham tempo, dinheiro e determinação para conseguir o que queriam. 2 dias depois, Roberto e Marlene chegaram de manhã com papéis e uma expressão determinada. Mãe, nós marcamos sua internação no Lar Santa Clara para hoje à tarde, anunciou Marlene. Já está tudo certo, documentação pronta, quarto reservado. A senhora vai gostar de lá. Conceição estava sentada na varanda, como sempre, mexendo nos vasos de plantas que eram sua única companhia constante. E se eu não quiser ir hoje? Perguntou sem levantar os olhos das flores. Roberto suspirou, impaciente. Mãe, isso não é mais uma escolha, é necessidade. A senhora caiu há 1 semana. Poderia ter morrido. Nós não podemos viver com essa preocupação. Que preocupação? Perguntou Conceição, finalmente olhando para os filhos. Vocês não vêm aqui há 1 mês. Não ligam para saber se eu estou bem. A Teresa é que cuida de mim quando eu preciso. Que preocupação é essa? Marlene tentou argumentar. Mãe, nós trabalhamos, temos nossas responsabilidades. Não podemos ficar vindo aqui todo dia. Por isso é melhor a senhora ficar num lugar onde tem gente especializada para cuidar. Conceição levantou da cadeira com dificuldade, ainda sentindo dor do acidente. Eu não vou, disse simplesmente. Essa é a minha casa e eu não vou sair dela. Roberto perdeu completamente a paciência. Mãe, chega! A senhora vai sim, mesmo que seja carregada. Já está decidido. E foi então que aconteceu algo que Conceição nunca imaginou que pudesse acontecer. Roberto se aproximou dela, pegou uma corda que tinha trazido na sacola e começou a amarrar os punhos dela. O que vocês estão fazendo? Gritou Conceição, tentando resistir, mas as forças já não eram as mesmas de quando era jovem. Estamos fazendo o que precisa ser feito, disse Roberto, apertando os nós. A senhora vai ficar aqui pensando até a gente voltar, e aí vai decidir se prefere ir para o asilo por bem ou por mal. Marlene assistia tudo calada, mexendo no celular, evitando olhar nos olhos da mãe. Roberto arrastou a cadeira onde Conceição estava sentada para perto dos sacos de lixo que estavam no quintal, esperando o caminhão da coleta.
Fica aí, velha imprestável, disse, com uma crueldade que cortou o coração de Conceição como uma faca. Quando a gente voltar, você vai ter aprendido o seu lugar. Marlene finalmente falou, mas sem levantar os olhos. Mãe, é só assinar os papéis da casa. Aí a gente resolve tudo e a senhora pode ir para o asilo com dignidade. E os dois saíram, fechando o portão com força, deixando Conceição amarrada ao lado do lixo, como se ela fosse apenas mais um descarte. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Conceição olhou para a chave dourada no pescoço, que brilhava suavemente na luz da manhã. Antônio, sussurrou, você disse que nunca ia faltar nada, mas agora está faltando tudo, respeito, carinho, dignidade. Está faltando até filhos. Foram as horas mais longas da vida de Conceição. Sentada naquela cadeira de plástico quebrada, amarrada como um animal, ela teve tempo para pensar em toda a sua existência. Lembrou de quando Roberto era pequeno e chorava no meio da noite com medo do escuro, como ela corria para acender a luz e ficar ao lado dele até ele adormecer. Lembrou de quando Marlene teve pneumonia aos 10 anos, e ela passou 3 noites em claro, fazendo compressas e dando remédio de hora em hora. Eu criei 2 monstros, pensou, as lágrimas descendo pelo rosto sem que ela tentasse pará-las. Onde foi que eu errei? Amei demais? Protegi demais? Dei demais? A chave dourada pesava no peito como se fosse feita de chumbo. Por um momento, ela pensou em tirá-la do pescoço e jogá-la longe, desistir de tudo, deixar que os filhos fizessem o que quisessem com ela. Mas foi nesse momento de desespero total que Teresa apareceu na janela da casa ao lado. Conceição. Meu Deus, o que aconteceu? Ela desceu correndo, pulou a cerca baixa que separava as 2 casas e encontrou a amiga amarrada, sentada ao lado do lixo como uma coisa descartada. Eles me amarraram, Teresa, disse Conceição, a voz quebrada de humilhação. Meus próprios filhos me amarraram aqui para eu aceitar vender a casa. Teresa ficou paralisada por um momento, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Depois começou a desatar os nós com mãos trêmulas de raiva. Isso é um crime, Conceição. Isso é cárcere privado, maus tratos. A gente tem que chamar a polícia. Mas Conceição balançou a cabeça. Não, Teresa, são meus filhos. Não posso colocar a polícia atrás dos meus filhos. Teresa terminou de desfazer as cordas e ajudou a amiga a levantar. Conceição, isso já passou dos limites. Eles não são mais seus filhos. São 2 criminosos que por acaso saíram da sua barriga. Conceição massageou os punhos doloridos, onde as marcas das cordas ainda estavam visíveis. O que eu vou fazer, Teresa? Eles vão voltar e vão me forçar a assinar os papéis ou me internar como incapaz. Teresa pensou um momento, depois teve uma ideia. Conceição, você confia em mim? A pergunta parecia estranha, mas Conceição respondeu sem hesitar, com a minha vida. Teresa pegou a mão da amiga. Então vem comigo. Eu tenho um plano. Mas você vai ter que ser mais corajosa do que nunca foi na vida. Teresa levou Conceição para sua casa e explicou o plano. Eles querem te declarar morta em vida, né? Então vamos dar o que eles querem, vamos deixar eles te matarem oficialmente. E depois, quando eles estiverem comemorando sua morte, você aparece para cobrar as contas. Era um plano arriscado e complicado, mas Teresa tinha um sobrinho que trabalhava no cartório e uma amiga que trabalhava no hospital. Com alguma manipulação de documentos e algumas mentiras bem contadas, seria possível fazer parecer que Conceição havia morrido de complicações decorrentes da queda no banheiro. Mas, Teresa, isso é falsificação de documentos. A gente pode ir presa. Teresa segurou o rosto da amiga com as 2 mãos. Conceição, você já está morta para eles. A diferença é que agora você vai morrer oficialmente para poder ressuscitar na hora certa e mostrar quem eles realmente são. Levou 1 semana para colocar tudo em funcionamento.
Teresa contou para Roberto e Marlene que Conceição tinha passado mal durante a madrugada e sido levada às pressas para o hospital. No hospital, o médico confirmou que ela havia tido complicações sérias e estava internada na UTI, sem autorização para visitas. Roberto e Marlene foram ao hospital 2 vezes, mas foram informados de que o quadro era grave e que não havia previsão de melhora. Vocês devem se preparar para o pior, disse a enfermeira, que estava colaborando com o plano de Teresa. A idade avançada e o estado debilitado não estão ajudando na recuperação. No 3º dia, eles receberam o telefonema que estavam esperando. Conceição havia falecido durante a madrugada, de parada cardiorrespiratória. Roberto recebeu a notícia com uma expressão que misturava alívio com tristeza fingida. Coitada da velha, disse para Marlene. Pelo menos agora ela está descansando. Marlene chorou algumas lágrimas que pareciam genuínas, mas logo se recompôs. Agora a gente pode resolver a questão da casa sem problema, disse, enxugando os olhos. Vamos providenciar o enterro mais simples possível e colocar a casa à venda imediatamente. E foi exatamente isso que eles fizeram. Compraram um caixão barato, alugaram a capela mais simples do cemitério, mandaram fazer cartões de luto e espalharam a notícia da morte da mãe para toda a família e vizinhança. Para tornar tudo mais convincente, Roberto contou que Conceição havia pedido para ser cremada, então o caixão ficaria fechado durante todo o velório. O que eles não sabiam era que dentro do caixão havia apenas um boneco feito de pano e serragem, construído com cuidado por Teresa para ter aproximadamente o peso e formato de uma pessoa idosa. Conceição, enquanto isso, estava escondida na casa de uma prima de Teresa, no outro lado da cidade, esperando o momento certo para aparecer. Durante aquela semana, Conceição acompanhou à distância todos os preparativos para seu próprio funeral. Teresa trazia notícias todos os dias. Eles já venderam a casa, Conceição. Fecharam o negócio ontem mesmo, receberam o dinheiro à vista. E tem mais. Eles falsificaram sua assinatura na escritura. A informação sobre a falsificação da assinatura foi a gota d'água. Conceição finalmente entendeu que os filhos tinham planejado tudo desde o início. Nunca tiveram intenção de cuidar dela ou de respeitar sua vontade. O plano sempre foi vendê-la junto com a casa, literal e figurativamente. Teresa, eu quero que você faça uma coisa por mim, disse Conceição na véspera do funeral. Vai no cartório e pesquisa se existe algum cofre ou conta bancária no nome do meu marido que eu não saiba. Ele sempre falava dessa chave, sempre dizia que ela era importante. Eu nunca entendi por quê. Teresa passou o dia inteiro indo atrás de informações. Visitou bancos, cartórios, casas lotéricas, qualquer lugar onde Antônio pudesse ter deixado algo guardado. Foi no Banco Popular, onde ela e o marido tinham conta corrente, que finalmente descobriu algo interessante. Dona Teresa, disse o gerente, existe sim um cofre registrado no nome de Antônio Ferreira dos Santos desde 1985, mas nunca foi aberto depois que ele morreu. A chave está com a esposa dele, Dona Conceição. Teresa sentiu o coração acelerar. E o que tem dentro do cofre? O gerente consultou os registros no computador. Não posso dar detalhes específicos, mas posso confirmar que há depósitos e aplicações que vêm sendo corrigidos automaticamente há 15 anos. O valor total. Ele parou, conferiu os números novamente. O valor total atual é de aproximadamente R$300 mil. Teresa quase desmaiou. Conceição tinha uma fortuna guardada havia 15 anos e nunca soube. A chave dourada que ela carregava no pescoço abria um cofre que continha exatamente o mesmo valor da casa que os filhos tinham acabado de vender fraudulentamente. Na noite antes do funeral, Teresa contou tudo para Conceição. Agora eu entendo porque o Antônio sempre dizia que enquanto você tivesse a chave, nunca ia faltar nada. Ele deixou você protegida, Conceição.
Ele sabia que um dia você poderia precisar. Conceição segurou a chave dourada, sentindo pela primeira vez em semanas uma força que não sabia de onde vinha. Teresa, eu vou aparecer no meu próprio funeral e vou mostrar para todo mundo quem são Roberto e Marlene de verdade. Depois, vou fazer eles pagarem por cada humilhação que me causaram. No dia do funeral, a Capela Santo Antônio estava lotada. Parentes que Conceição não via há anos, vizinhos da Rua das Paineiras, pessoas que compravam doces dela na porta da escola quando os filhos eram pequenos. Todo mundo vestido de preto, todo mundo comentando sobre como Conceição era uma mulher boa, trabalhadora, dedicada aos filhos. Roberto e Marlene estavam na primeira fileira interpretando perfeitamente o papel de filhos enlutados. Roberto havia até comprado um terno novo para a ocasião, e Marlene usava um vestido preto que destacava sua palidez de uma forma que parecia adequada ao luto. Eles recebiam pêsames com expressões de dor convincentes. Falavam sobre como a mãe havia sofrido nos últimos tempos e como eles tinham feito tudo o que podiam para cuidar dela. A nossa mãe foi uma guerreira, Roberto dizia para os parentes. Criou a gente sozinha depois que papai morreu, sempre se sacrificou por nós. Agora ela está descansando ao lado dele. Marlene complementava, enxugando lágrimas que pareciam reais. Ela morreu, sabendo que era amada. Nos últimos dias, ela ficou muito frágil, mas a gente esteve sempre ao lado dela. Conceição e Teresa assistiam tudo do fundo da capela, escondidas atrás de uma coluna de mármore. Conceição estava irreconhecível, usando um vestido azul marinho que não usava há anos, o cabelo grisalho penteado com cuidado e a chave dourada brilhando discreta contra o tecido escuro. Eu não acredito que eles conseguem mentir desse jeito, sussurrou Conceição para Teresa. Olha eles ali, chorando lágrimas de crocodilo, recebendo elogios por terem cuidado bem de mim. Teresa segurou a mão da amiga. É exatamente por isso que você precisa aparecer. Essa gente boa precisa saber quem eles realmente são. O padre começou a celebração falando sobre a vida de Conceição, sobre como ela tinha sido uma mãe dedicada, uma vizinha prestativa, uma mulher de fé. Conceição Ferreira dos Santos deixa 2 filhos amorosos, disse o padre, Roberto e Marlene, que fizeram tudo para cuidar dela nos últimos anos de vida, demonstrando amor e dedicação exemplares. Conceição ouviu essas palavras e sentiu uma raiva fria subir pelo peito. Ali estava o padre, um homem de Deus, repetindo mentiras sobre filhos amorosos que tinham amarrado a própria mãe ao lado do lixo. Ali estava uma capela cheia de pessoas boas, acreditando numa farsa. Foi então que ela não aguentou mais. Ajeitou a chave no pescoço, respirou fundo e começou a caminhar pelo corredor central da capela. Seus passos ecoavam no silêncio respeitoso do velório, mas no início ninguém prestou atenção. Era só mais uma pessoa se aproximando do caixão para se despedir. Mas aos poucos, conforme ela se aproximava da parte da frente, as pessoas foram reconhecendo o rosto, a postura, o jeito de andar. Alguém sussurrou, "Meu Deus, parece a Conceição." Outro murmurou, "Não é possível." Uma prima distante arregalou os olhos e apontou, "Gente, aquela ali é a Conceição." O murmúrio foi se espalhando pela capela como uma onda. As pessoas levantavam das cadeiras, se viravam para olhar, não conseguiam acreditar no que estavam vendo. O padre parou o discurso no meio, confuso. Roberto e Marlene ainda não tinham se virado, ainda não sabiam o que estava causando a comoção. Foi quando Conceição chegou bem na frente do caixão que Roberto finalmente olhou para trás. A cor sumiu completamente do rosto dele. Marlene demorou mais alguns segundos para entender, mas quando viu a mãe ali, viva, parada bem na frente do caixão, onde supostamente estava seu corpo, começou a tremer visivelmente. "Eu vim ao meu próprio funeral", disse Conceição.
a voz alta e clara ecoando pela capela em silêncio total. Queria ver como é que é. Algumas pessoas gritaram de susto, outras começaram a chorar. Uma senhora desmaiou no fundo da capela. O padre ficou paralisado, segurando o livro de orações com as mãos trêmulas. Roberto tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Mãe, nós. A voz saiu falhada, quase inaudível. Marlene começou a soluçar, mas agora era choro de desespero, de vergonha, de medo. As pessoas na capela começaram a entender que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Vocês me amarraram numa cadeira, disse Conceição, caminhando lentamente ao redor do caixão, falando para toda a capela ouvir. Me colocaram ao lado do lixo como se eu fosse um objeto quebrado que não serve mais. Me chamaram de velha imprestável. Depois, falsificaram minha assinatura para vender minha casa. Me declararam morta. E agora estão aqui chorando lágrimas de mentira, recebendo elogios por cuidarem bem de mim. O burburinho na capela aumentou. Pessoas começaram a fazer perguntas. Eles fizeram o quê? Amarraram a própria mãe? Falsificaram documentos? Roberto tentou se aproximar de Conceição, mas ela levantou a mão, mandando ele parar. Fiquem onde estão, disse ela, a voz firme e autoritária. Vocês não são mais meus filhos. Filhos cuidam, respeitam, protegem. Vocês são apenas duas pessoas que eu conheci muito bem, mas que se tornaram estranhas para mim. Ela tirou a chave dourada do pescoço e a segurou no alto para todo mundo ver. Vocês querem saber por que eu nunca tirava essa chave? Porque meu marido disse que enquanto eu tivesse ela, nunca ia faltar nada. A capela ficou em silêncio absoluto. Roberto e Marlene olharam para a chave com uma expressão de crescente desespero. Porque essa chave abre o cofre 237,8 do Banco Popular. E dentro desse cofre tem 300 mil reais que meu marido guardou durante 40 anos de trabalho, sem eu saber. Tem também o testamento dele registrado em cartório, onde ele deixa tudo para mim, e caso eu morra, para meus filhos. Mas tem uma condição muito clara. Roberto e Marlene se entreolharam, o pânico crescendo nos olhos. Conceição continuou. A condição é que meus filhos me cuidem até o fim da vida com amor, carinho e dedicação. Se eles não cumprirem essa condição, se eles me abandonarem, me maltratarem ou me desrespeitarem, o dinheiro todo vai para instituições de caridade escolhidas por mim. Marlene foi a primeira a entender completamente a situação. Mãe, o testamento. A gente não sabia. Conceição sorriu, mas era um sorriso amargo, sem alegria. Não sabiam porque nunca se interessaram por mim como pessoa, só como proprietária de uma casa que vocês queriam vender. Roberto tentou se aproximar novamente, a voz desesperada. Mãe, a gente pode resolver isso. A gente pode cuidar da senhora, pode desfazer a venda da casa. Conceição balançou a cabeça lentamente. Roberto, tarde demais. Vocês já fizeram suas escolhas. Me amarraram ao lado do lixo, me mataram para o mundo, falsificaram minha assinatura, mentiram para toda essa gente. Nesse momento, alguém na capela estava ligando para a polícia. Outro estava filmando tudo com o celular. Uma parente gritou, vocês são uns criminosos, como puderam fazer isso com a própria mãe? A situação estava ficando caótica, com pessoas se levantando, gritando, exigindo explicações. Conceição olhou uma última vez para o caixão, onde estava o boneco que representava seu corpo. Pelo menos agora eu sei como seria meu funeral, disse. Muita lágrima falsa e pouco amor verdadeiro. Ela se virou para encarar toda a capela. Essa gente boa veio aqui para me homenagear, para se despedir de mim com carinho. Vocês mancharam até isso. Teresa apareceu ao lado de Conceição, segurando uma pasta com documentos. Conceição, a polícia está chegando. Eles vão querer prestar depoimento sobre a falsificação de documentos e a venda fraudulenta da casa. Conceição acenou com a cabeça.
Estou pronta, Teresa. Agora eles vão ter que responder por tudo o que fizeram. A última cena do ato foi Conceição saindo da capela de cabeça erguida, segurando a chave dourada, seguida por Teresa, enquanto Roberto e Marlene ficavam para trás, rodeados de parentes e vizinhos que os olhavam com nojo e decepção. Do lado de fora, as sirenes da polícia se aproximavam. Até os 5, Epílogo Plais, CTA final 5500 a 7000. A delegacia estava movimentada naquela tarde de sábado. Conceição estava sentada numa cadeira de plástico duro, prestando depoimento detalhado sobre tudo o que havia acontecido. O delegado, Dr. Mendonça, era um homem de meia idade que ouvia a história com uma expressão de incredulidade crescente. Deixe-me ver se entendi, Dona Conceição. Seus filhos a amarraram numa cadeira ao lado do lixo para forçá-la a assinar a venda da casa. Depois falsificaram sua assinatura, venderam a casa, declararam-na morta e organizaram seu próprio funeral. Conceição confirmou com a cabeça. É exatamente isso, doutor. O delegado olhou os documentos que Teresa havia trazido. Fotos dos punhos machucados de Conceição, cópia da escritura com a assinatura falsificada, certidão de óbito fraudulenta, comprovantes da venda da casa. Dona Conceição, aqui temos pelo menos 5 crimes diferentes. Cárcere privado, maus-tratos contra idoso, falsificação de documento, estelionato e fraude. Roberto e Marlene chegaram à delegacia 1 hora depois, acompanhados de um advogado que tentava minimizar a situação. Doutor delegado, houve um mal-entendido familiar. Minha cliente estava passando por estresse financeiro e tomou decisões precipitadas. Estamos dispostos a fazer acordo e ressarcir todos os prejuízos. Conceição olhou para o advogado e depois para os filhos. Não existe acordo, disse com firmeza. Eu quero que eles respondam por tudo que fizeram. Quero que a venda da minha casa seja anulada. E quero que eles aprendam que idoso não é descarte. O processo legal se estendeu por 3 meses. Durante esse tempo, Conceição descobriu mais detalhes sobre a conspiração dos filhos. Eles tinham planejado tudo com antecedência. Roberto havia perdido R$ 15.000 numa sociedade com um amigo para abrir uma oficina que faliu antes mesmo de começar. E Marlene devia 4 meses de aluguel depois que o marido a abandonou e levou todas as economias do casal. A casa de Conceição, avaliada em R$ 300.000, era a solução perfeita para os problemas financeiros dos dois. Eles haviam conversado com advogados sobre como internar a mãe por incapacidade mental caso ela se recusasse a vender. O plano era complexo e bem pensado. O que eles não sabiam era que Antônio Ferreira dos Santos havia sido mais previdente do que qualquer um imaginava. Além do cofre no banco, ele tinha feito um testamento em cartório 20 anos antes de morrer, documento que só foi descoberto durante a investigação policial. O testamento era detalhado e específico. Antônio deixava toda sua herança para a esposa, incluindo a casa, o cofre do banco e algumas aplicações que Conceição desconhecia. Caso ela morresse, tudo seria dividido entre Roberto e Marlene, mas apenas se eles cumprissem rigorosamente uma série de condições. As condições incluíam cuidar da mãe em sua própria casa pelo tempo que ela quisesse morar lá, visitar pelo menos 2 vezes por semana, nunca pressionar para vender a casa contra a vontade dela, garantir assistência médica adequada e tratar sempre com respeito e carinho. Se alguma dessas condições fosse violada, a herança toda seria destinada a instituições de caridade. Seu pai te conhecia muito bem, disse o advogado de Conceição, Dr. Flávio, mostrando o testamento. Ele sabia que você era boa demais com os filhos e que eles poderiam se aproveitar disso. Então criou uma proteção legal para você. Conceição segurou o documento com mãos trêmulas. Ali estava a letra cuidadosa do marido, cada palavra escolhida com carinho e sabedoria.
Ele sempre me dizia para guardar bem a chave, murmurou. Agora eu entendo por quê. Durante o processo, Roberto e Marlene tentaram de tudo para reverter a situação. Alegaram que a mãe estava senil, que havia inventado toda a história, que o testamento era falso. Mas as evidências eram esmagadoras. Fotografias dos ferimentos nos punhos, gravação da conversa onde eles planejavam interná-la, depoimentos de vizinhos, laudo de falsificação da assinatura. A reviravolta final veio quando a polícia descobriu que Roberto havia usado parte do dinheiro da venda fraudulenta da casa para quitar suas dívidas pessoais. E Marlene havia comprado um carro novo. Eles não apenas roubaram a mãe, como gastaram o dinheiro roubado em benefício próprio. O juiz, Dr. Rodrigo Sampaio, era conhecido por sua severidade em casos de crimes contra idosos. Durante a sentença, ele fez questão de destacar a gravidade da situação. O que vemos aqui não é apenas um crime contra o patrimônio, mas um crime contra a dignidade humana. Os réus violaram os vínculos mais sagrados da família, transformando amor em exploração, carinho em crueldade. Roberto e Marlene foram condenados a 2 anos de prisão em regime aberto, prestação de serviços comunitários em asilos por 3 anos e multa pesada equivalente ao valor total que haviam roubado da mãe. Além disso, foram obrigados a devolver integralmente o dinheiro da venda fraudulenta da casa, com correção e juros. A casa onde Conceição havia morado por 50 anos foi recuperada através de decisão judicial. Os novos proprietários, um casal jovem com 2 filhos pequenos, foram ressarcidos e a venda foi anulada. Conceição pôde voltar para casa após 4 meses longe. Mas ela já não era a mesma pessoa que havia saído dali amarrada numa cadeira. A experiência tinha mudado algo fundamental em seu caráter. Ela havia descoberto uma força interior que não sabia que possuía, uma capacidade de lutar e vencer que a surpreendeu. Com o dinheiro do cofre de Antônio, R$300 mil que tinham se tornado 400 mil, com juros e correção ao longo de 15 anos, Conceição criou a Fundação Antônio Ferreira, dedicada a proteger idosos vítimas de abandono e abuso familiar. A primeira coisa que ela fez foi assumir o pagamento do asilo para 6 idosos, que estavam na mesma situação que ela havia passado. Abandonados pelos filhos, sem recursos para se manter. Ninguém vai passar pelo que eu passei se eu puder evitar, disse no dia da inauguração da fundação. Teresa se mudou para a casa da Rua das Paineiras, e as duas passaram a viver como irmãs, cuidando uma da outra e administrando a fundação juntas. A casa, que havia sido palco de tanta dor, se transformou numa base de operações para ajudar outros idosos. Roberto e Marlene cumpriram suas penas trabalhando em asilos, como havia determinado o juiz. Ironicamente, eles acabaram aprendendo sobre cuidados com idosos de uma forma que nunca imaginaram. Roberto trabalhou no Lar São Vicente de Paulo, cuidando de homens abandonados pelas famílias. Marlene foi designada para a Casa de Repouso Esperança, onde cuidava de mulheres idosas. No início, ambos encararam o trabalho como punição, cumprindo as horas obrigatórias com má vontade. Mas aos poucos, convivendo com histórias de abandono, solidão e sofrimento, começaram a entender a dimensão do que haviam feito com a própria mãe. Marlene foi a primeira a procurar Conceição. Aconteceu num domingo de manhã, 6 meses após o fim do processo judicial. Ela apareceu no portão da casa da Rua das Paineiras, magra, com olheiras profundas, usando roupas simples e surradas. "Mãe", ela começou, a voz fraca e hesitante. "Eu vim pedir perdão. Eu sei que não mereço. Sei que fiz coisas horríveis, mas queria que a senhora soubesse que me arrependo todos os dias." Conceição estava regando as plantas na varanda, uma atividade que havia retomado depois de voltar para casa. "Marlene", disse Conceição sem parar de regar os vasos,
Você veio aqui porque está arrependida ou porque está precisando de dinheiro? A pergunta era direta e dolorosa. Marlene abaixou a cabeça. Eu estou passando dificuldade, é verdade. Perdi o emprego na escola, estou morando num quarto alugado. Mas não vim aqui pedir dinheiro. Conceição parou de regar as plantas e olhou para a filha. Viu uma mulher quebrada, humilhada pela vida, carregando o peso das próprias escolhas. O que você veio pedir então? Eu vim pedir uma coisa que vale mais que dinheiro, disse Marlene, as lágrimas começando a descer pelo rosto. Eu vim pedir para a senhora me deixar ser sua filha de novo, não para herdar nada, não para morar na sua casa, não para receber ajuda, só para a senhora me aceitar de volta como filha. Conceição sentiu o coração apertar. Por um momento, viu novamente a menina de tranças que corria pela casa pedindo para ajudar a fazer bolo, que chorava quando se machucava e só parava quando a mãe fazia carinho. Mas depois lembrou das cordas nos punhos, da cadeira ao lado do lixo, da humilhação do velório falso. Marlene, disse Conceição, a voz firme, mas não cruel. Filho não é só quem nasce da gente. Filho é quem cuida, quem respeita, quem honra. Vocês dois pararam de ser meus filhos no dia que decidiram que eu era um estorvo. Agora vocês são apenas duas pessoas que eu conheci muito bem, mas que não fazem mais parte da minha família. Marlene soluçou, mas não insistiu. Eu entendo, mãe. Só queria que a senhora soubesse que eu aprendi. Aprendi que família não se compra, que idoso não é descarte, que mãe não é propriedade. Aprendi tarde demais, mas aprendi. Conceição observou a filha por um longo momento. Depois falou. Marlene, se você realmente aprendeu, vai e faz pelos outros idosos do asilo o que você não fez por mim. Honra o que eu te ensinei, cuidando de quem precisa. Assim você repara um pouco do mal que causou. Marlene acenou com a cabeça, enxugou os olhos e se afastou devagar. Conceição ficou na varanda, segurando a chave dourada que agora estava numa corrente nova, mais forte, que Teresa tinha dado de presente. Viu a filha ir embora e soube que era a última vez que se falariam. Roberto nunca apareceu. Conceição soube por terceiros que ele havia mudado de cidade depois que cumpriu a pena, tentando recomeçar longe da vergonha e dos olhares de julgamento. Algumas pessoas diziam que ele estava morando numa pensão no interior, trabalhando como mecânico. Outras diziam que tinha arrumado uma mulher e tentado formar nova família. Conceição não procurava saber e não perguntava. Os anos passaram e a Fundação Antônio Ferreira cresceu até se tornar referência nacional no cuidado e proteção de idosos. Conceição recebia cartas de agradecimento do país inteiro. Era convidada para dar palestras sobre direitos dos idosos. Recebia homenagens de prefeituras e governos estaduais. Mas o que mais a deixava feliz eram as tardes na varanda com Teresa, tomando café e vendo o movimento da rua. As duas envelheceram juntas, cuidando uma da outra com carinho verdadeiro. Quando Teresa ficou doente de diabetes, foi Conceição quem cuidou dela, levando ao médico, controlando a medicação, fazendo companhia. Conceição, perguntou Teresa numa dessas tardes. Você se arrepende de alguma coisa? Conceição tocou a chave no pescoço. Pensou um pouco antes de responder. Me arrependo de ter demorado 78 anos para descobrir que eu valia mais do que eles me faziam sentir. Me arrependo de ter passado a vida inteira abaixando a cabeça para quem não merecia. Teresa riu. Mas você não se arrepende de ter aparecido no seu próprio funeral? Conceição sorriu. Não. Aquilo foi o dia mais importante da minha vida. O dia que eu morri para ser a velha imprestável e renasci para ser a Conceição que tinha valor. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Conceição olhou a chave que brilhava suave contra a blusa, lembrou do marido que a havia deixado aquela herança preciosa, não apenas em dinheiro, mas em sabedoria e proteção. Antônio tinha razão, disse baixinho.
Enquanto eu tiver essa chave, nunca vai faltar nada, porque ela não é só do cofre, é da minha dignidade. Naquela noite, quando foi dormir, Conceição fez sua oração de sempre, agradecendo por estar viva, por ter saúde, por ter uma amiga verdadeira ao lado. E agradeceu também por ter tido coragem para enfrentar os próprios filhos, para defender seu direito de existir com dignidade, para provar que idoso não é descarte. Antes de apagar a luz, ela beijou a chave dourada e sussurrou: "Obrigada, meu amor. Você me ensinou que enquanto a gente tem dignidade, a gente tem tudo, e enquanto a gente tem coragem, nunca é tarde para recomeçar." Anos se passaram e a história de Conceição virou lenda na cidade inteira, depois no estado, depois no país. Jornais escreveram sobre a mulher que apareceu no próprio funeral. Programas de televisão contaram sua história. Universidades a convidaram para dar palestras sobre envelhecimento ativo e direitos dos idosos. A Fundação Antônio Ferreira se tornou a maior organização de proteção a idosos do país, atendendo milhares de pessoas todos os anos. Conceição, mesmo já passando dos 80 anos, continuava ativa, administrando a fundação e ajudando pessoalmente os casos mais difíceis. Teresa e Conceição envelheceram juntas, cuidando uma da outra com amor verdadeiro. Quando Teresa ficou muito doente, e foi Conceição quem segurou sua mão na hora da partida. E quando chegou a hora de Conceição partir, ela estava rodeada de pessoas que realmente a amavam. Funcionários da fundação, idosos que ela havia ajudado, vizinhos que se tornaram família. No testamento de Conceição havia uma cláusula especial. A chave dourada deve ser enterrada comigo, para que eu possa devolvê-la ao meu querido Antônio no outro lado. Mas o que ela representava, dignidade, respeito e amor próprio, deve continuar vivo em cada idoso que a Fundação Antônio Ferreira ajudar. Roberto e Marlene souberam da morte da mãe pelos jornais. O enterro foi televisionado com a presença de autoridades de todo o país, centenas de idosos que ela havia ajudado e milhares de pessoas anônimas que se emocionaram com sua história. Eles não foram ao enterro. Sabiam que não tinham mais esse direito. Marlene, que continuou trabalhando com idosos mesmo depois de cumprir a pena, mandou uma coroa de flores com um cartão. Para a mãe que me ensinou o valor da dignidade, perdão por ter demorado tanto para aprender. Roberto não mandou nada, nunca mais deu notícias. E assim se encerra a história da mulher que foi amarrada no lixo pelos próprios filhos e transformou essa dor na maior lição de dignidade que um país já viu. Conceição provou que não importa a idade, não importa a situação. Sempre é possível recomeçar quando a gente tem coragem para defender o próprio valor. Hoje, quando você ouvir a campainha de casa, lembre-se da Conceição. Hoje, quando um idoso precisar da sua atenção, lembre-se da chave dourada. Hoje, quando alguém tentar te descartar por causa da idade ou da condição social, lembre-se que dignidade não envelhece, amor não expira e respeito não tem prazo de validade. Se essa história tocou seu coração, se você também acredita que todo idoso merece respeito e amor, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e dignidade. Escreva nos comentários: "Amei essa história" ou "Dignidade não tem idade", porque sua opinião é o que faz a gente continuar trazendo histórias reais, humanas, que mostram que o amor verdadeiro sempre vence no final. Se inscreva no canal porque tem muita história bonita chegando. Histórias que mostram que nunca é tarde demais para recomeçar e nunca é cedo demais para valorizar quem a gente ama. Ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. E quem sabe um dia, quando você também estiver com os cabelos brancos e as mãos trêmulas, alguém vai lembrar dessa história e vai te tratar com o carinho que todo idoso merece. Porque o que a gente planta na juventude,
a gente colhe na velhice. E a Conceição plantou tanto amor que, mesmo depois de morta, ainda está fazendo a diferença na vida de muita gente. Clique agora na próxima história que já está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá com mais uma história que vai mexer com seu coração e te fazer acreditar que a dignidade humana é a coisa mais preciosa que existe neste mundo.